Olá pessoal, que saudade que eu tava de gravar conteúdo pra vocês aqui no canal. Ele andou um pouco paradinho, né, nos últimos tempos. E tô voltando aqui um pouco de surpresa, sem anunciar muito, porque passei aí por últimos anos de muita coisa acontecendo, né, escrevendo outras partes da minha própria história, então o canal ficou um pouquinho de ladinho, mas a intenção é agora voltar aqui com tudo, com as dicas, com os exemplos, com essa troca gostosa que a gente tem. Muita gente me cobrando nos comentários dos vídeos que já existem, né, mais antigos aqui do canal. Sam, cadê suas dicas? Sam, tô com saudade, volta, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, estou aqui, né, retomando um pouco da rotina, do ritmo, depois aí de anos que a gente passou por tanta coisa, né, todos nós. E aqui também, especialmente, eu tive minha maternidade, meus 2 meninos, que agora estão aí um pouco mais crescidinhos. Tô retomando toda a rotina literária, entre elas, gravar vídeos aqui pra vocês, que fazem parte disso. E para marcar esse retorno, já tô aí com alguns assuntos rascunhados para conversar com vocês, mas eu já convido desde já a vocês deixarem nos comentários, pessoal que tá aí me acompanhando, vocês ainda estão por aqui? Vocês ainda estão no canal? Pessoal que me acompanha, deixa aí quais assuntos vocês gostariam de me ver aqui conversando com vocês, pra gente trocar, pra gente conversar. E para essa retomada, o primeiro assunto que eu escolhi para conversar é o assunto que todo escritor se interessa, porque é o que a gente quer poder proporcionar aos nossos leitores, que é fazer com que o nosso livro vire as páginas sozinho, que o nosso leitor devore a nossa história, não consiga largar dela, que ele queira ler até o final e não abandone o nosso livro, né? Esse é o maior objetivo. Primeiro, para a gente proporcionar uma boa experiência de leitura. E segundo, porque daí isso aí gera aquele boca a boca que não é nada legal, né? A pessoa fala, ah, comecei a ler esse livro e não gostei. O que será que faz o leitor abandonar o livro? Mas aqui a gente vai falar sobre 3 fatores que ajudam, né? São vários, é lógico, existem N situações, N olhares técnicos sobre essa pergunta, mas quais são 3 fatores que eu escolhi para trazer aqui para vocês que fazem com que o seu leitor vire as páginas do seu livro, devore o seu livro até o final? O primeiro que eu vou trazer aqui é o fator da empatia e conexão, mas não a empatia e conexão com o seu protagonista, e sim a empatia e conexão do leitor com a motivação do seu protagonista. Isso aí. De repente, seu protagonista, o personagem principal da sua história, é um cara chato pra caramba, é um vilão, né? É uma pessoa que faz tudo errado. Então, o seu leitor não precisa se conectar com ele, com a realidade dele, com o estilo de vida que ele leva, e sim com as motivações. E o que significa? O que significa falar sobre conexão com as motivações? É aquilo que faz o seu personagem seguir adiante na história, é aquilo que faz com que ele se movimente. Então, o seu leitor precisa estar conectado e estar ligado àquilo que move o seu protagonista. Por exemplo, eu sou uma leitora mulher de uma classe social X e eu tô lendo um livro sobre um homem de uma classe social e uma realidade e dilemas totalmente diferentes dos meus. Porém, ele quer se vingar de alguém que fez mal pro filho dele. Me conecto com isso. Ah, se alguém fizer mal pro meu filho. Então, explore as motivações que você criou para levar o seu personagem a enfrentar os antagonistas, a correr meio mundo para conquistar os seus objetivos. Eu enfrentei um desafio bastante grande em relação a isso nesse livro aqui, Quando o Amor Bater a Sua Porta. Nesse meu livro, a minha personagem principal, a Malu, no começo da história, ela é uma escritora amarga, fechada. Ela não é uma pessoa legal, ela não é uma pessoa bacana, que o leitor vai ler e fala, ai meu Deus, que fofa, eu quero guardar num potinho e ter ela como melhor amiga. Não, ela é chata. Ela distrata a assessora de imprensa dela, que é uma menina super querida, que muita gente quer um spin-off só sobre ela, a Rebeca, muita gente pede. E a Malu não trata bem essa menina, ela chega a ser até arrogante. E como é que eu trabalho isso, né? Além de não deixá-la tão intragável assim, tomar um pouco desse cuidado, até porque não precisava, se precisasse, eu faria isso. Eu trabalhei um pouco de deixar escapar sinais de que existia um coração por trás daquela fachada durona, sabe? Então tinha aquele momento ali que começava a surgir uma pulguinha atrás da orelha do leitor de esse olhar contemplativo dela, essas reflexões dela, existe alguma coisa aí por trás desse comportamento. Então você começa
a trabalhar um pouco disso também. E quem não se identifica com isso? Quem não tem seus próprios bloqueios, quem não tem sua própria bagagem, sua própria história, que às vezes te deixou um pouco mais frio, deixou seu coração um pouco ali de pedra em algum momento da vida. E aí a gente vai trabalhando para que o leitor tenha empatia com a causa e as motivações da personagem e também trabalhar um pouco a personagem para dar a dose correta ali de antipatia, quando for o caso, né? Como eu compartilhei com vocês, que aconteceu comigo nesse desafio aqui. Lá no começo eu já fui dando essas pistas de que a Malu tinha alguma causa por trás desse comportamento e lá na frente isso, claro, foi se revelando. E eu vou aproveitar isso para dar o gancho para o elemento número 2, o item número 2 que vai fazer o seu leitor virar as páginas do seu livro, devorar a sua história, que é: qual pergunta você deixa em aberto ao longo do livro? Olha que interessante. Qual pergunta está em aberto? Lógico que não é a mesma pergunta durante o livro todo. E não é assim na primeira página que essa pergunta aparece. Voltando aqui, por exemplo, do Quando o Amor Bater a Sua Porta, pra quem leu, pra quem não leu, mas contando sem dar spoilers, tá? Como eu falei logo no começo, eu já broto ali uma sementinha de uma pergunta. O que aconteceu na vida da Malu pra ela ser assim? Por que ela tá se comportando desse jeito? Né? E aí aparece o desconhecido à porta da casa dela, com a memória afetada por conta de um acidente. Quem é esse homem? Malu vai conseguir descobrir quem ele é? Por que ele tinha uma reunião agendada com ela? Qual era a relação dele com Malu? E mais pra frente, essas perguntas vão mudando, eles começam a se conectar. Será que eles vão poder ficar juntos? Será que esse cara é casado? Quem é esse homem, meu Deus? Será que ele é um procurado pela polícia? Então a gente começa a trabalhar as perguntas que a gente deixa em aberto e a curiosidade, o desejo de responder a essas perguntas, ou melhor, de encontrar a resposta a essas perguntas nas páginas do seu livro, é o que vai fazer com que o leitor vá devorando. Não, peraí, que deve estar perto de responder isso. E aí você responde uma pergunta e já solta outra. Ah, tá, descobri quem é o cara, mas e agora? Cria um novo e agora. É igual o nome aqui da nossa playlist, né? Sou escritor. E agora? Né? Respondi essa pergunta, mas e agora? Tá, ela resolveu isso e aquilo. Até você, claro, chegar ao final da história. Usando um outro exemplo aí de um filme muito conhecido, Titanic, né? A gente tem várias perguntas que acontecem ao longo do filme. Por exemplo, logo no começo, acontece um efeito semelhante com a Rose, a personagem principal. Quando ela é apresentada, assim, a primeira perguntinha já é lá naquele começo, né? Que o Jack tá disputando num jogo de cartas as passagens pro Titanic. Será que ele vai ganhar? Claro que não é uma pergunta que diz respeito ao que eu tô falando aqui pra vocês. Essa é uma curiosidade ali mais momentânea. Mas a Rose, por exemplo, ela começa a dar sinais de que ela não tá feliz com aquela vida que ela leva. Então a gente já começa a criar aquele contexto de por que será que ela não é feliz? O que será que ela precisa? O que será que ela tem, que ela não tem? O que será que acontece? Será que ela vai encontrar felicidade nessa viagem? E aí, à medida que ela se relaciona com o Jack, será que os dois vão ficar juntos? Será que o noivo dela vai conseguir matar o Jack? E aí, bate no iceberg a pergunta que fica ali até o fim. Será que os dois vão sobreviver? Daí essa é a pergunta que segura todo mundo até o final daquele filme que tem 4 horas de duração. Então percebam como essas perguntas vão evoluindo. E aí nessa dica número 2, o cuidado que eu deixo é: cuidado com o tempo de resposta a essa pergunta. Se você responder muito rápido, seu leitor pode perder o interesse rápido, porque também se ficar uma pergunta atrás da outra, um conjunto muito grande de perguntas, o seu leitor começa talvez a se cansar ou se confundir. E se você arrastar uma mesma pergunta por muito tempo, sem outros conflitos, sem muita dinâmica, pode ser que seu leitor se canse, né? Quer saber? Não quero nem saber mais o que vai acontecer. Então pode ser que ele desista de saber a resposta. Então é interessante a gente encontrar esse equilíbrio, tá? É bem importante. Eu acho que esse é um ponto de atenção que eu deixo para vocês. E a gente pode até se aproveitar um pouco da estrutura. Eu já falei um pouco sobre isso, eu tenho vídeos aqui no canal sobre os passos da jornada do herói, você pode se guiar um pouco nesse caminho, ou pelo menos se inspirar nesse caminho para você criar ali um fluxo de uma história que funcione, sem ficar muito tempo parada, nem muito tempo com movimento demais. E existem também outras estruturas, eu vou fazer um outro vídeo, talvez o próximo
plot twists da sua história, que são os pontos de virada da sua história. Existem, né, estudos que falam mais ou menos qual a porcentagem de tempo ali, de páginas da sua história que cada plot twist deve acontecer. Lógico que não aquele plot twist de descabelar o seu leitor. Alguns plot twists são simples. Por exemplo, quando o Jack conhece a Rose, é uma virada na história. A história estava indo numa direção, começa a caminhar em outra, de repente. Então, esses momentos de pequenas e grandes viradas na história, a gente pode se aproveitar delas e em um próximo vídeo eu trago um pouco mais de exemplos e explicações em relação a isso, tá? Para fechar, então, o conteúdo desse vídeo aqui hoje e dessa nossa retomada, desse nosso reencontro, terceiro fator que você pode, né, explorar para fazer com que o seu leitor vire as páginas do seu livro loucamente e queira ler até o final, é trabalhar um antagonista forte. Quando eu falo antagonista, não necessariamente é um vilão. Muitas histórias não têm um vilão caracterizado, sabe? Histórias da Disney, que tem a princesa e tem a madrasta malvada, então é muito claro quem é a heroína, quem é o herói, quem é o vilão. Alguns antagonistas são mais sutis. Alguns antagonistas são forças internas do seu personagem, inseguranças, medos. Alguns antagonistas são situações das quais ele não consegue se libertar, vícios, né? Então você pode explorar esses antagonistas internos e externos e dar força a eles, para que o seu leitor perceba que aquela não é uma batalha fácil. Que o seu protagonista, o seu herói, ele vai ter que suar se ele quiser conquistar aquilo que ele precisa, aquilo que ele almeja, que não vai ser simples. E claro, desenvolva a sua história, dando ali um conflito e um corpo para esse embate digno da força que você deu para o seu antagonista. Não adianta o seu protagonista carregar um trauma de infância muito pesado, muito grande, que paralisante para ele, e na hora H ele falar, quer saber, ele tomar uma decisão ali repentina e se livrar disso. Não, né? Vamos trabalhar de modo que seja correspondente o esforço do seu protagonista para combater esse antagonista. Então, se você tem um antagonista muito fraco ou não muito claro na história, pode ser que seu leitor até fique curioso, até tenha empatia pelas motivações, mas fale, mas tá tudo tão fácil. É só ele querer, é só ele fazer isso aqui que ele consegue o que ele quer, não tem obstáculo. Agora, se você põe os obstáculos, se você coloca dificuldades, coloca antagonistas, coloca realmente dificuldades no caminho do seu protagonista, tudo isso vai fazendo com que o seu leitor fique interessado em saber, nossa, como ele vai se livrar disso? Como ele vai vencer esse vilão? Como que ele vai se libertar dessa situação que ele está vivendo agora para conquistar? Ou não, né? Não sabemos o fim da sua história, mas para tentar conquistar aquilo que ele deseja. Então, para hoje, meus queridos, era isso que eu queria trazer para vocês. Repito, tragam aqui nos comentários como é que tá a produção literária de vocês, o que vocês já fizeram aí nesse tempo que a gente ficou longe, lançaram livros, escreveram coisas novas, quais estão sendo as dificuldades e dúvidas que vocês estão enfrentando, o que vocês acham que está acontecendo aí no mercado que vale a pena a gente trazer para aqui, para nossa conversa. Tô muito feliz com esse retorno, com esse nosso papo e espero estar aqui. Vamos ver se eu consigo estar toda semana, cada 15 dias, quem sabe mais, mas tudo aí a seu tempo, né? O importante é a gente estar aqui batendo esse papo de novo. Um beijo, brigadão, até a próxima!